Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e é sempre uma alegria ter a sua companhia. Hoje o nosso destaque vai para um livro que tem como título A Luz que Vem do Coração. É um livro ditado pelo Espírito Daniel e nós estamos aqui recebendo com muito carinho pela primeira vez a médium que psicografou esse livro, que é Cristina Senson. Cristina, seja muito bem-vinda ao Repensar. Muito obrigada. Eu que fico muito agradecida dessa oportunidade de nós conversarmos sobre o livro, sobre toda a mensagem que está colocada aqui dentro. Isso. Mas antes de nós falarmos do livro, gostaríamos de saber de você como você chegou ao Espiritismo. Porque há aqueles que vêm já de uma família espírita, outros mudam no decorrer da vida, né? Se direcionam para o Espiritismo, enfim. Como que é a sua história? Então, né? eu vim realmente da Igreja Católica, como acho que a grande maioria de nós espíritas, e por falta de explicações assim mais concretas, eu sempre fui uma questionadora nata, né? Sim. Eu fui em busca de algo mais. Mas assim, nunca tinha me firmado realmente numa crença, né? Até que era meu namorado, hoje meu marido, até hoje, espero que continue por muito isso é tempo. raro também, né? E me apresentou. E eu fui assim como uma visita apenas a um pequeno centro espírita kardecista lá em São Paulo, aqui em São Paulo. E no primeiro dia eu, praticamente sem saber o que era mediunidade, foi depois disso que eu comecei a estudar, o dirigente pediu para que eu sentasse perto. Foi até uma situação muito engraçada, porque eu falei, não, eu estou apenas conhecendo esse local. Primeira vez que eu vejo, ele falou, não, minha filha, coloque a mão na mesa assim que começar o trabalho. Isso há 30 anos atrás. E aí, eu achando estranho, mas assim fiz. E tinha psicofonia, nem sabia o que era isso. E comecei, ele falou, você é médium, precisa estudar. E precisa frequentar também um centro. E aí começou o meu trabalho, que eu primeiro trabalhei e depois eu fui estudar. Então a prática foi primeiro na psicofonia. Então a sua mediunidade já começou direto, Direto, assim. sem nunca imaginar. Eu tinha desde criança sonhos premonitórios, mas assim a gente achava que depois passou. Que era sonho, né? Sonho, né? E aí ficou por isso mesmo. E aí como eu sou uma pessoa muito questionadora, como eu brinquei, eu fui atrás de livros da codificação para entender. Era um centro kardecista pequeno, mas que me deu muita oportunidade de me conhecer, né? Como médium, essa ferramenta que eu nem sabia que possuía. E na primeira vez, então, você já deu uma comunicação mediúnica? Já, foi uma coisa assim, não podia ser meu aquilo, porque é uma sensação que você sente assim, era eu nunca vou esquecer, a primeira a gente nunca esquece. Sim, E era uma mãe que tinha perdido seus filhos, ela não, né? Ela tinha desencarnado e deixado os filhos pequenos, e aí ela estava desesperada, chorando muito. E aquela dor não era minha. Como que podia ser? Aí eu fiquei questionando, muito racional, né? E eu fiquei questionando. E aí eu falei, não, preciso conhecer melhor isso. E continuei frequentando. E, olha, durante quase 8 anos, eu só apenas trabalhei e lia. Lia muito. Tudo que era li o livro dos médiuns, li o livro dos espíritos, a codificação, a Gênese, tentei ler, no começo não consegui, depois deu certo. Depois deu certo. E depois, com o desencarne dessa senhora que comandava o centro, eu fiquei sem chão. E aí eu morava perto da Serra Bendita e acabei começando a frequentar como assistida, comecei a fazer cursos. E como não existe o acaso, durante num atendimento fraterno, conversando com o orientador, eu falei que eu não tinha mais um lugar para frequentar. Ele já me levou para um outro centro também. E continuei praticando. Então, a prática sempre foi presente na minha vida. Sempre na psicofonia. Agora, eu escrevo desde criança. Eu sempre achei que era muito cheia de inspiração, né? Na realidade, hoje eu leio coisas minhas de passado que eu falo, Daniel, com certeza já estava lá presente, e eu sem imaginar que fosse. É interessante porque você é uma pessoa questionadora, mas ao mesmo tempo Tenho fé. Isso, confio. Você deixou a coisa acontecer, não bloqueou, não se amedrontou. Não, nunca tive medo. E quando eu li a doutrina, toda a codificação, aquilo para mim era tão familiar, que para mim era como se eu já conhecesse. Aí agora eu entendo hoje, né? A gente vai passando e vai começando a entender. E assim foi a minha caminhada, estou há 30 anos trabalhando com isso. E o Daniel se apresentou há pouco tempo ou não? Há pouco tempo. Por quê? O Daniel, já estou íntima dele também, Daniel, né? Mas ele é uma simpatia. É igual a tutelada, né?
E aí eu comecei essa ideia desse livro, na realidade, surgiu há uns 15 anos atrás. Sim. E eu estava na porta da escola dos meus filhos, esperando por eles, e uma vontade assim, impressionante de escrever, imediata. Eu nunca tive isso. Eu sempre gostei de escrever, mas na hora que eu estava com vontade. E eu comecei a escrever, por incrível que pareça, o primeiro capítulo. Eu não sabia. E aquilo ficou... Aí esqueci no outro dia, esqueci. O tempo foi passando, me mudei de residência. Quando eu fui mexer nas minhas anotações lá, achei essa caderneta. O mesmo personagem, o nome do Raul, da Elisa, estava tudo lá. Ou seja, essa história já estava no astral há muito tempo para ser contada. Eu que demorei para captar a mensagem. Mas aí eu falava, como que eu vou escrever um livro, se eu não sei? Um livro psicografado. Qual é o autor espiritual? Não sei o nome. Aí ele falou, não seja por falta disso. Aí suou assim no meu ouvido. O nome você já tem, é Daniel. Muito bom. E você aí... Vamos preparar para falar do livro, né? E a sua psicografia, porque aqui vem médiuns, uns só são inspirados. Isso. Outros participam da cena, né? E vão escrevendo aquilo que eles veem. Isso. E o espírito só, às vezes, dá uma correção, Isso. enfim. E, ao mesmo tempo, misturam com a mensagem, com a escrita que ele está... com a história que ele vai ditando, né? Essa curiosidade. Como que é a sua? Então, essa é muito curiosa, porque como eu sou uma pessoa também muito, como eu falei, muito objetiva. E eu trabalho com isso porque eu dou aula na doutrina. E aí a gente sabe que tipo de psicografia, os tipos que existem, que são caracterizados. E é muito interessante. A gente sempre fala que existe a psicografia mecânica, a semimecânica e a intuitiva. E, na realidade, em alguns momentos do livro, porque a gente, primeiro, que tem que ter uma grande disciplina. A gente combinou que tem horário certo para escrever, assim foi feito e assim tem sido. Tem os horários que eu estou sozinha, eu gosto da solidão. Pode ter barulho, mas eu gosto de estar só em casa, né? E dependendo do assunto a ser tratado, do caminho do livro, eu percebo que a minha participação é quase semimecânica, porque eu escrevo no computador, né? De repente, eu não sei o que eu escrevi. Aí eu vou lá dar uma lidinha para ver se tem correção Mas nunca tem, viu? Quando é mais intuitiva, tem. Tem, né? Quando a gente participa, é um fiasco, né? Quando realmente é ele direcionando como você deve, a mensagem. E era assim, cada capítulo era algo que eu não sabia o que ia acontecer. Muito bom. E de vez em quando, assim, quando eu estou muito curiosa, eu sinto até ele rindo, né? Tipo, mas essa menina não aprende mesmo, né? E aí ele me dá, assim, uns flashes. E aí você falou da imagem. E às vezes vem, sim, uma imagem de uma cena. Então eu já espero para escrever. Muito bom. Nós vamos continuar conversando já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando agora do livro. Até já.